Olá, caro aluno, seja bem-vindo a uma videoaula sobre progressão geométrica, soma dos termos, resolução de exercício, primeira seção. Primeira questão. Calcule a soma dos termos da PG. Bom, para iniciarmos a resolução dessa questão, primeiro temos que avaliar os dados disponíveis. Vamos pensar um pouco. O primeiro termo da PG corresponde ao número 1. O enésimo termo da PG corresponde ao número 512. Avaliando a PG, percebemos que, do primeiro termo para o segundo, ocorre uma multiplicação por uma razão de 2, e assim sucessivamente. Logo, a nossa razão corresponde a 2. Para realizarmos o cálculo da soma dos termos, nós dispomos de duas fórmulas. Percebemos que nessa segunda fórmula, nós precisamos apenas do primeiro termo, do último termo e da razão para conhecermos a soma dos termos da PG. Então, vamos realizar a conta a partir da segunda fórmula. Substituindo nela os valores que nós temos como dados e realizando as operações básicas, chegamos ao valor de 1023, ou seja, esse valor corresponde à soma dos termos desta PG. Você pode estar se perguntando, professor, não existe outra forma de realizar essa questão? Por que você não utilizou a primeira fórmula? Bom, respondendo à primeira pergunta, nós podemos sim usar outro método de resolver essa questão e utilizando a primeira fórmula. Vamos tentar. Para utilizar a primeira fórmula, nós precisaríamos conhecer o número de termos que existe nessa PG, o que nós não tínhamos de imediato quando resolvemos a questão pelo primeiro método. Para podermos conhecer o número n de termos dessa PG, nós necessitamos da fórmula do termo geral, essa que você está vendo aí na tela. Essa fórmula ela diz que o último termo, ou o enésimo termo, é dependente do primeiro termo, da razão e do número de termos que existe na PG. Então, o que acontece? Se nós substituirmos nessa fórmula do termo geral o valor do enésimo termo, do primeiro termo e o valor da razão, nós percebemos que a única incógnita que encontramos nessa equação é o número n de termos. Então, realizando as operações básicas, nós chegamos ao valor de 512 igual a 2 elevado a n menos 1. 512 corresponde a 2 elevado a nona. Ou seja, 2 elevado a nona é igual a 2 elevado a n menos 1. Logicamente, percebemos que 9 é igual a n menos 1. E, consequentemente, o valor de n corresponde a 10. Então, quer dizer que nessa PG nós temos 10 termos. Então, uma vez que conhecemos o número de termos que há nessa PG, nós podemos fazer uso da primeira fórmula para resolver o real problema da questão, que é calcular a soma dos termos dessa PG. Bom, vamos lá. Usando a primeira fórmula. Substituindo os valores e realizando as operações básicas,
chegamos, obviamente, na mesma resposta, 1023, que é a soma dos termos dessa PG, que nós sabemos que existem 10 termos, onde o primeiro termo é o número 1, o último termo é o número 512 e a razão é 2. Segunda questão. Calcule a soma dos termos da PG. Essa é uma questão muito parecida com a anterior. A resolução dela segue o mesmo raciocínio. Bom, vamos avaliar os dados da questão. O primeiro termo dessa PG corresponde ao número 5. O enésimo termo corresponde ao número 1280. Para descobrir a razão, basta ver a relação que existe entre o primeiro termo e o segundo. Percebemos que ocorre uma multiplicação por um fator de 4, e assim sucessivamente. Logo, a nossa razão corresponde a 4. Como fizemos anteriormente, nós podemos utilizar a segunda forma para resolver a questão rapidamente, utilizando apenas o conhecimento do primeiro termo, do enésimo termo e da razão. Substituindo assim esses valores na fórmula, nós obtemos e realizando as operações básicas, assim, a resposta é 1705, ou seja, a soma dos termos dessa PG corresponde ao valor de 1705. Próxima questão. No domingo, Paulo enviou uma mensagem por WhatsApp para 3 amigos. No dia seguinte, cada amigo de Paula que recebeu a mensagem reenviou para outros 3 amigos, e assim por diante. Se nenhuma pessoa recebeu a mensagem mais de uma vez, quantas pessoas receberam a mensagem até o próximo domingo? Vamos pensar um pouco. Primeiramente, temos Paula. Ela escreve a mensagem e envia para 3 amigos. E esses 3 amigos, cada um envia essa mesma mensagem para outros 3 amigos. E esse processo continua. Bom, então vamos avaliar esse comportamento. Ele forma uma PG, onde o primeiro termo é 3, o segundo é 9, depois 27, 81 e assim sucessivamente. A gente pode perceber que existe uma razão entre o primeiro e o segundo termo, um processo de multiplicação por um fator de 3, e assim sucessivamente. Você deve estar se perguntando, professor, por acaso o primeiro termo da PG não seria 1, contando com Paula? Bom, pense um pouco. A questão, ela pergunta quantas pessoas receberam a mensagem. Paula não recebeu a mensagem. Paula, ela foi a pessoa que produziu a mensagem e enviou a mensagem primeiramente. Então, essa PG, o primeiro termo dela não é 1, mas sim 3, que são as 3 primeiras pessoas que receberam a mensagem. E o que ele quer saber nessa questão é quantas pessoas receberam essa mensagem até o próximo domingo. Ou seja, o que ela quer saber corresponde justamente à soma desses termos, que é 3, mais 9, mais 27, mais 81 e assim sucessivamente. Vamos avaliar. Temos a nossa PG,
onde o primeiro termo é 3, a razão também é 3, e o número de termos que nós temos é 8. Professor, se é de domingo a domingo, não seria 7? Olha só, se fosse até sábado, aí seriam 7 termos, porque o domingo seria o primeiro dia e sábado seria o sétimo dia, mas é de domingo a domingo, então é 8 dias e não simplesmente 7 dias de uma semana. Você pegou uma semana inteira, de domingo a sábado, e ainda considerou o domingo seguinte. Então, nessa questão, ela considera 8 termos e não 7. Então, n é igual a 8. Então, considerando esses 3 dados que nós temos, que é o primeiro termo, a razão e o número de termos, nós podemos utilizar a fórmula da soma. Pegando esses valores e substituindo na fórmula, nós obtemos 3 vezes no dividendo 3 à oitava menos 1 e no divisor 3 menos 1. E realizando as operações básicas, nós vamos ficar com 3 vezes no dividendo 6.561 menos 1, dividido tudo por 2. E continuando as operações, nós chegamos na resposta de 9.840, ou seja, o número de pessoas ao segundo domingo é correspondente a 9.840 pessoas. Próxima questão. Quantos termos devemos considerar na PG para obter o valor da soma igual a 1.820? Bom, vamos avaliar a nossa PG. Nessa PG, do primeiro ao segundo termos, nós vemos uma razão de multiplicação que corresponde a 3, e assim sucessivamente. Então, quais são os dados que nós temos nessa PG? O primeiro termo dessa PG corresponde ao valor 5. A razão corresponde a 3. E o terceiro dado importante que nós temos corresponde à soma dos termos Sn, que é igual a 1.820. Sendo assim, nós podemos utilizar a fórmula da soma dos termos, na qual nós temos o valor de Sn, o valor do primeiro termo, o valor da razão e o valor n de termos, que é o que nós precisamos e desejamos descobrir. Substituindo esses valores na fórmula, nós ficamos com 1.820 igual a 5 vezes no dividendo 3 elevado a n menos 1 e no divisor 3 menos 1. Seguindo as operações básicas, nós ficamos com, passando o 2 multiplicando e o 5 dividindo, vamos ficar com 728 igual a 3 elevado a n menos 1. Você pode perceber o seguinte: passando o menos 1 para o outro lado, ficamos com 729, igual a 3 elevado a n. 729 é o mesmo que 3 elevado a sexta. Logicamente, percebemos que 3 elevado a sexta, sendo igual a 3 elevado a n, consequentemente, o valor de n corresponde a 6. Sendo assim, essa PG ela tem 6 termos, ou seja, a soma desses primeiros 6 termos da PG corresponde ao valor de 1.820. E assim nós conseguimos resolver essa questão.
Próxima questão. A cada ano, o número de passageiros de uma empresa de ônibus cresce 4%. Se em 2011 foram transportadas 500 mil pessoas, calcule o total de passageiros transportados de 2011 a 2017. Bom, vamos pensar um pouco. No ano de 2011, tínhamos 500 mil passageiros. O valor aumentado em 4% é obtido multiplicando o valor inicial por 1 mais 0,04. Sendo assim, em 2012, foram transportadas 520 mil passageiros. E continuando multiplicando por 1,04, obtemos os valores para os próximos anos. Bom, vamos refletir um pouco. Nós temos os valores dos anos e os valores correspondentes aos números de passageiros transportados, que eles se comportam como uma PG. Sendo assim, nós temos como primeiro termo 500 mil, que é o número de passageiros que foram transportados em 2011. Como razão dessa PG, nós temos 1,04. E como número de termos, nós temos 7, porque não se esqueça que nós temos de 2011 a 2017, que foram os anos que foram registrados e da qual se deseja obter o número total de passageiros que foram transportados por esta empresa. Sendo assim, nós usamos a fórmula da soma, onde nós temos o primeiro termo, a razão e o número n de termos. E substituindo esses valores na fórmula, nós ficamos com 500 mil vezes, no dividendo, 1,04 elevado a 7, menos 1, e no divisor, 1,04 menos 1. Realizando as operações básicas. Aqui nós percebemos o seguinte, que 1,04 elevado a 7 é o número que vai ter várias casas decimais. Usando a calculadora, nós percebemos que 1,04 elevado a 7 é aproximadamente 1,31. Se nós utilizarmos todos esses valores das casas decimais para realizar as contas, nós ficamos com o valor obtido de 3.949.147,24 passageiros. Bom, essa não é a resposta da nossa questão. Por que, professor? Porque esse número apresenta casas decimais. Nós estamos tratando de passageiros, de pessoas. Ou seja, quando nós estamos numa questão nos referindo a pessoas, passageiros, alunos, de modo geral, pessoas ou animais, nós estamos nos referindo a números inteiros. Então, não podemos trabalhar com números em casas decimais. Sendo assim, temos que arredondar esse valor para o número mais próximo, o número inteiro. Sendo assim, a fórmula da soma vai ter como resposta aproximada 3.949.147 passageiros. Ou seja, um número inteiro. Bons estudos!